bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde e também à meia-noite na TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital e canal 20 analógico. No site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, pelo WhatsApp 11, é São Paulo, 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião vascular Álvaro Pereira. Doutor Álvaro Pereira, prazer tê-lo aqui. Muito prazer, boa tarde. O senhor é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Anunciei corretamente? É exatamente isso, é a Sociedade Brasileira que representa os médicos que trabalham com lasers. Também conosco o fisioterapeuta João Douglas Gil. Doutor João Douglas, prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. O senhor é gestor da reabilitação do Instituto Vita? Isso, Instituto de Medicina Esportiva e Reabilitação. O que é o Instituto Vita? Isso, instituto que trabalha com a parte ortopédica e lesões no esporte. Especificamente sobre a área esportiva, sobre atletas, posso dizer assim? Isso, atletas e ortopedia de modo geral. Sim. Também conosco fonoaudióloga Noemi Takeuchi, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora Noemi, prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. É Takeuchi, eu pronunciei corretamente? Takeuchi. Takeuchi. Me corrige, por favor. Farmacêutica Natália Lima, analista técnica do Valida Laboratório de Ensaios Técnicos, térmicos do Grupo Polar, é isso? Isso. Boa tarde. Por favor, me ajude. Boa tarde. Prazer, obrigada pelo convite. Isso, é ensaios térmicos, né? Então, o nosso laboratório é voltado para transporte de produtos no geral. A gente era mais voltado para medicamentos e hoje a gente é voltado para todo segmento que precisa de temperatura controlada. Eu vacilei aqui em falar térmicos, porque eu queria achar onde é que tinha a palavra térmicos. Né? A aplicação nesse... Térmicos mesmo de temperatura. Perfeito. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje a descoberta de um novo medicamento capaz de regredir tumores e curar, em definitivo, doenças incluindo câncer, AIDS. Infelizmente, trata-se apenas de uma brincadeira de 1º de abril, a notícia é apenas mais uma, entre tantas da área de saúde que gostaríamos de ver de verdade nas manchetes dos jornais. Doutor Álvaro, eu falava no início, antes do programa abrir, sobre este assunto, e fomos pegos. Pois é verdade. É um 1º de abril, mas não é de totalmente 1º de abril. Porque, na realidade, a velocidade com que se criam novas drogas, literalmente se criam. Porque, antigamente, as drogas vinham da experiência de drogas de vegetais, de plantas, fungos, bactérias, enfim, que eram utilizadas e aplicadas. Hoje em dia, com a evolução de computação e tudo isso, muitas das drogas são literalmente projetadas mesmo. Preciso de uma droga que atue em tal mecanismo específico de ação lá da célula, e você vai lá e cria a droga. Então mudou, melhorou muito. Existem algumas drogas, falando sobre isso especificamente, existem algumas drogas, você tem uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina há 5, 6 anos atrás, que já se conhecia há muito tempo uma determinada substância liberada pelos vasos, pelo próprio vaso do organismo, que aumentava a produção de vasos. Então, os tumores, por exemplo, que gastam um volume de energia muito grande, porque eles crescem muito, então eles precisam de um aporte de sangue maior do que o normal, e esse aporte, a linha do trem que leva lá, são os vasos. E esse VEGF, que é o nome dessa substância, que é Vascular Endothelial Growth Factor, descobriram há pouco tempo, há uns 5 anos, há 6 anos, uma droga que inibia o Vascular Endothelial Growth Factor. Isso faz 5, 6 anos atrás. Hoje, acho que existem 30 drogas parecidas com essa, que inibem, são utilizadas para um monte de doenças. Aí começa a ter as outras
são assim, expandidas para as outras ações. Por exemplo, se usa para tratar essa multiplicação de vasos da retina dos olhos, do diabético, que tem sido controlado muito, algumas drogas que inibem isso. Então não é de todo mentira, não. Mesmo a AIDS hoje em dia é uma doença completamente controlada. Doutor João? É interessante, é verdade que, apesar de ser 1º de abril, poderia ser uma grande notícia, mas o que nós vemos hoje, comparado com alguns anos atrás, é uma evolução impressionante, né? Das vacinas, das drogas, e combatendo doenças importantes. E para nós da área de saúde, ter essa segurança e entender que essa evolução é contínua, isso nos dá mais esperança a cada dia. Para uma infinidade de doenças, não só como essas, né? E também a importância de se atualizar, e no Brasil se atualizar, e tem vários laboratórios desenvolvendo trabalhos incríveis com isso, não só laboratórios internacionais. E nós precisamos acompanhar isso, né, para os convênios, para as instituições conseguirem dar esse suporte aos pacientes que são infectados ou são contagiados por essas doenças. Natália, quer se manifestar? Puxando um pouco para a parte de ensaios térmicos, como os doutores falaram, realmente a pesquisa, o desenvolvimento de novos medicamentos para infinitas, né, doenças, e a preocupação que as indústrias têm em qualificar o transporte também, porque tanto gasto com pesquisa, com desenvolvimento, e eles não querem perder aquilo, né, ou até no transporte, para chegar até o paciente final, essa preocupação. Então, o 1º de abril aí foi só um casinho aí para a gente discutir, mas que, na verdade, o desenvolvimento de pesquisas, desenvolvimento de medicamentos para a cura de novas doenças, cada vez mais está avançando. Deixa eu aproveitar o momento, porque a Márcia de Belo Horizonte pede comentários sobre notícias sobre saúde que circulam pela internet, coisas fantasiosas, também sobre pessoas que se consultam com hoje o maior concorrente de todos, que é o Dr. Google. Por favor, doutora. Pois é, o Dr. Google é terrível para nós, porque as pessoas acabam, não só o Dr. Google, para falar a verdade, o Google é uma ótima fonte de pesquisa, o Wikipédia também é excelente, são fontes excelentes, mas muitas vezes a interpretação que o paciente dá para aquilo é complicada, não é muito próxima da realidade, é quase a mesma coisa que ler bula de medicamento. A bula de medicamento é muito mais uma proteção do laboratório contra eventuais problemas do que propriamente útil para o paciente que lê. Mesmo porque a maioria das pessoas nem consegue interpretar aquilo direito. Então, não é muito... Quer dizer, é bom, porque você sabe melhor a sua doença, você sabe o que está acontecendo com você para acompanhamentos. Existem sites maravilhosos. Por exemplo, posso citar aqui o site do Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde tem um monte de informações que são muito valiosas, e o Ministério da Saúde americano também, para quem conseguir ler em inglês, é extraordinário. Você pode se cadastrar e receber notícias, informações novas específicas sobre a sua doença, por exemplo. Novidades, novos medicamentos, que cuidados você pode ter. Mas precisa saber filtrar essa história. E é difícil filtrar, não é difícil saber filtrar. Natália, não sei se você tem ainda contato com o público, mas aquele público que chega diretamente com uma informação que extraiu da internet. Principalmente em experiência de farmácia, drogaria mesmo, né? Você se depara com muitos que chegam com a bula e falam: olha, eu li que esse medicamento é indicado para isso, para isso, para isso. E aí, realmente, tem aqueles que vão à farmácia e procuram o farmacêutico para poder questionar, e tem aqueles que não, que vão procurar no Google, e aí faz o uso desse medicamento, e aí depois, lá na frente, que a gente vai descobrir o porquê, a razão de estar passando por alguns sintomas, né, e até afetando alguns outros medicamentos que ele já usa, né, principalmente se for hipertenso, diabético. É um grande problema, assim. A internet, como o doutor disse, tem que filtrar muita informação. Noemi, como fonoaudióloga, tem pessoas que procuram a fonoaudióloga já com
o diagnóstico? Não, muitas, né? Então, a gente tem essa tendência hoje das pessoas já chegarem com algumas hipóteses diagnósticas. E a questão do medicamento, eu acho que é algo muito importante, porque a gente trata de muitos distúrbios, a gente faz a reabilitação de muitos distúrbios que não tem ainda a cura, não tem ainda o medicamento. E as famílias, às vezes, desesperadas, né, elas vão naquela informação que dá uma esperança e buscam, às vezes, por tratamentos que não têm uma comprovação científica. Então, buscar informações realmente em sites especializados, em sites de sociedades científicas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, acho que é uma orientação importante para que a gente tenha, então, um menor risco, né, que esses pacientes sofram poucos riscos na hora de escolher os melhores tratamentos. Doutor João? Isso é interessante, que os pacientes chegam para a reabilitação hoje já com uma cartilha já impressa da recuperação. Então, olha, tal semana eu estarei nesse estágio, na próxima semana eu estarei no outro, então daqui 3 meses eu estou em alta. Então, você tem que explicar que depende, né, de cada pessoa, né, de cada situação, de cada lesão, que não é tão simples assim. E assustam, às vezes, com alguns diagnósticos, né? Principalmente os diagnósticos por imagem. Então, a pessoa olha o nome no diagnóstico por imagem, fica desesperado, busca no Google a interpretação e realmente não interpreta da forma correta. E mesmo pessoas da área, mesmo pessoas de saúde, e que não são ligadas àquele determinado assunto, acabam não entendendo o processo. Então, acham que qualquer processo tumoroso pode ser uma coisa muito grave, enfim. Então, a gente tem que realmente fazer uma boa interpretação, orientá-los para que isso não aconteça. Porque eu estou lembrando agora, acho que é mais contemporâneo da parte do Dr. Álvaro, né? Elas são mais jovens. Então. É muito novinho. O vizinho receitava, né? O amigo receitava. Mãe de médico, então, tem a solução de meu filho tem um remédio que ele receitou para não sei quem. Agora, eu acho que essa situação aumentou com a internet. Acho que o negócio tomou uma proporção muito grande, pelo que vocês estão colocando aí. É muito grande e o brasileiro não gosta de se automedicar. Pois é. Exatamente tudo isso. É isso. Olha, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado amanhã. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa promove a ação Vista Azul pelo Autismo. Noemi, eu gostaria que você desse mais detalhes sobre esta ação Vista Azul pelo Autismo. Então, dia 2 de abril, ele foi decretado pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É um quadro que ele atinge cerca de 2% da população. Então, nas últimas décadas, ele passou, né, de um quadro raro para um quadro com uma prevalência bastante significativa e que tem uma cronicidade, ou seja, ele persiste durante a vida do sujeito, de forma que a gente vai ter implicações na saúde, na educação, na inserção social, no emprego. Então, é importante que todos conheçam o autismo, né? Então, que essa ação não fique restrita somente para estudantes da área da saúde, mas que todas as pessoas conheçam o autismo para que a gente possa realmente proporcionar uma sociedade inclusiva. E esse é o objetivo da nossa ação. Noemi, e do ponto de vista da família? A família, não sei se seria a repercussão, mas comportamento. Acho que o termo mais adequado é comportamento. Do ponto de vista da família, como reage diante de uma situação dessa? Então, o diagnóstico do autismo ele é algo multiprofissional que precisa ser feito por uma equipe. Geralmente, as pessoas têm uma imagem do autismo como um quadro muito grave e sem um bom prognóstico. Então, para a família é muito difícil o diagnóstico. Só que, ao longo dos anos, a gente tem uma mudança grande também no que o autista consegue alcançar. Hoje, a gente tem autistas terminando faculdade, pessoas com autismo trabalhando, constituindo
construindo família, né? Então, a gente tem, com a mudança na identificação, que hoje a gente consegue fazer precocemente. Com 2 anos, a gente consegue começar um diagnóstico de autismo, fazer a intervenção precoce, com a intensidade que é necessária, com frequência, com os vários profissionais envolvidos. Hoje, a gente tem um outro prognóstico, né? As crianças com autismo estão falando, a grande maioria falava, na época que eu fiz a faculdade, a resposta era de que menos da metade das crianças autistas vinham a desenvolver fala e linguagem. Hoje a gente tem o cenário contrário, mais de 50% com intervenção consegue falar, né? Então, a gente tem uma mudança importante e essa conscientização das famílias é muito, muito relevante para a evolução, porque a família precisa acreditar no potencial da criança. Então, a gente precisa de fazer orientações para essas famílias, porque a interação delas com as crianças também vai promover um melhor desenvolvimento. Noemi, a gente vive num universo diferente que é São Paulo, né? Então, quando você coloca aí crianças com 2 anos, tem já o diagnóstico do que acontece, a família é informada e tudo mais, mas existe um histórico, existe algum estudo que mostre que esse diagnóstico tem demorado mais ou demorava mais? E quais as consequências disso? Sim. O diagnóstico, claro que vai depender da formação dos profissionais. Então, se você acaba num profissional que ainda não tem essa experiência ou que tem pouco contato, talvez o diagnóstico seja mais demorado. Por isso que é importante os programas de capacitação de profissionais. Mas a gente tem, sim, dados importantes sobre diagnósticos que acontecem mais tardiamente, e isso tem implicações para o desenvolvimento, porque a gente deixa de fornecer a oportunidade, o acesso a diversos tipos de terapias que vão promover o desenvolvimento integral dessa criança. Geralmente, os diagnósticos acontecem mais tardiamente mesmo. Então, São Paulo é um polo de formação de profissionais, é um polo de serviços importantes, e a gente sabe que em outros locais ainda não existem tantos centros de referência. Então, é uma batalha para que a gente tenha essa formação dos profissionais, que eles tenham capacitações, que eles tenham oportunidades de participar de cursos, né? Então, existe um movimento para que façam cursos usando a internet, né? Então, a gente usando agora a internet a favor, para que existam cursos à distância, que a gente consiga levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, né? Doutor João? É verdade, né? Eu lembro na época de faculdade que existia uma restrição grande da fisioterapia atuar dentro do autismo, porque havia pouca informação e um preconceito muito grande. E hoje é interessante observarmos colegas que trabalham, são especialistas nessa área e trabalham de uma forma integrada com outros profissionais, da psicologia, da psiquiatria, da fonoaudiologia. E eu acho fundamental esses eventos acontecerem para realmente desmistificar esses mitos, né, do autismo e principalmente o preconceito social. E muitas vezes o preconceito até da própria família, que é muito triste. Para entender e aceitar aquela criança e poder ajudar, auxiliar para que ele consiga ter uma vida com uma qualidade de vida melhor. Então, eu parabenizo esses eventos, que eu acho fantástico. Doutor Álvaro? Poderia acrescentar que uma coisa que eu acho importante é que as pessoas... uma doença não significa tem ou não tem a doença. Não é assim. A doença tem uma nota. Você pode ter uma gripe com nota, digamos assim, né, que seria o grau de severidade dela, 1, 2, 3, 9, 10. Então, uma gripe 10 e uma pneumonia 1. Né? Talvez a gripe 10 seja mais grave ou mais perigosa do que a pneumonia 1, né? E o autismo também é assim. O autismo existe várias formas de autismo. Autismo, como todas as outras doenças, várias formas, vários estágios evolutivos. Ou evolutivos não, porque ele não evolui, né? Quer dizer, vários estágios diferentes, notas diferentes. Então, existem pessoas que têm um autismo muito incipiente, graus pequenos de autismo. Se eu não me engano, acho que o próprio Messi, o Einstein também tinha isso. Então ele tinha uma dificuldade de concentração, de percepção do meio que ele vivia, mas a capacidade de concentração que ele tinha num assunto só era extraordinária. É capaz de estar no meio de uma festa e pensando atentamente sobre aquilo lá que ele gostaria de resolver.
Então, fugir do problema é a pior coisa que você pode, pior atitude que uma pessoa pode ter frente a uma doença é fugir dela. Então, você tem que encarar e ir lá o quanto antes possível. Eventualmente você tem um estágio menor e você vai recuperar totalmente aquilo. Serve para tudo, em medicina de uma maneira geral. Qualquer doença, quanto mais cedo tratada, melhor vai ser o resultado final, isso sem dúvida. Natália, eu vou pedir às pessoas que mandam perguntas que se identifiquem, por favor. Tem uma pergunta que foi enviada aqui especificamente para a Natália. Como as pessoas devem transportar medicamentos? Existe para pessoas? Se no caso o paciente final, creio que ele deve ter perguntado. Uhum. Então, é assim. Primeiro de tudo, para um medicamento, você tem que saber o range. O que é o range? É a margem de temperatura que ele tem que ser transportado. Então, a gente tem o caso de insulina, a gente tem o caso de alguns colírios, que são de 2 a 8, que é a temperatura de geladeira. Então, isso você tem que ter realmente uma preocupação. No caso, vamos supor, você vai viajar e você precisa transportar a sua insulina. Então, você tirou ela da geladeira e aí você precisa, sim, de uma bolsa térmica com, né, elementos refrigerantes, que são os gelos, para você poder transportar esse medicamento. Nós, do Valida, a gente qualifica várias embalagens para medicamentos. Inclusive, a gente tem muitas das indústrias farmacêuticas que têm bolsas para pacientes finais e a gente qualifica essas embalagens. Então, você escolhe, né, o melhor elemento refrigerante e por quanto tempo aquela embalagem, aquele sistema, vai te garantir em horas. Então, o que a gente sempre indica é para que, depois do estudo, sempre alguém vai te orientar a dizer: olha, você vai pegar essa bolsa e você pode transportar ela no máximo durante 5 horas da sua casa, ou até saiu da farmácia e até a sua casa. Não deixando sempre dentro do carro, que é um ambiente muito quente, né? Não esquecer o medicamento lá dentro. Sempre assim, que chegar no ambiente que tiver um refrigerador, colocar ele lá. Você citou insulina e depois colírio também? Tem alguns colírios que são refrigerados. Né? Aliás, tem outros medicamentos, né? Tem pomadas, tem medicamentos que precisam de refrigeração. Mas a preocupação maior sempre é da insulina, né? Que sai da farmácia até a casa do paciente. O Ricardo de Campinas, qual a probabilidade de doença hereditária? Tenho parentes com diabetes ou câncer, também terei? Ricardo de Campinas, alguém pode responder? Doutor Álvaro, doutor João, doutora Noemi, doutora Natália? Então, algumas doenças, né, algumas doenças têm um caráter hereditário, várias, e outras não. Alguns cânceres têm, por exemplo, o caso da Angelina Jolie, agora que está bem na moda, né, bem falado, que ela tem, na história da família de câncer, é real isso, ela tem uma probabilidade que ela venha a ter esses cânceres é muito grande, e ela optou por operar para resolver o problema antes que existisse. Isso é verdadeiro, mas alguns cânceres, sim, são geneticamente, a incidência é maior, geneticamente falando. O câncer de intestino grosso, né? Câncer de cólon é um dos tumores, múltiplas pólipos intestinais também é um câncer que pode ser herdado hereditariamente, e outros não não têm nenhum problema disso. O diabetes tipo 1, ele não tem um caráter genético. Aquelas crianças que têm diabetes, existe uma exaustão total do pâncreas e ele tem que tomar insulina. Desde que descobriu a doença, já vai ter que repor insulina porque ele não produz. O diabetes do tipo 2, que a pessoa adquire com o tempo, esse tem um caráter familiar. Sim, então se você... Desculpe, esqueci o nome da pessoa, mas... É o Ricardo de Campinas. Se você tem na família pessoas que têm diabetes do tipo 2, o seu risco é maior. Em especial se você fizer os mesmos erros, digamos assim, falta de exercício, aumento de peso, dieta não correta, né? não bem programada para isso, o seu risco de iniciar o seu diabetes tipo 2 com 50 anos e não com 60 é maior. Tá? Esse receituário que o senhor apresenta aí não é bom.
Pois é. Alimentação, exercício. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas aí é obrigado, né? O que é lamentável depois é que ninguém gosta. Por isso que eu digo, não é bom. Mas quando chega nesse estágio, o obrigatório é terrível, né? Então, isso acontece sempre, sempre. Né? Isso é que é. Por isso que eu digo que não é bom. Pois é, e eu digo assim que para nós, para médicos, é uma maravilha, porque do lado de cada mesa é tão fácil. Não coma, faça exercício, faça não sei o quê. Precisa ver se o que eu faço, né, no meu dia a dia é outra história completamente diferente. Realmente é difícil. É complicado, mas assim, voltando, né, para a parte do primeiro assunto das pessoas se automedicam, né? A gente tem que também pensar que o farmacêutico também não pode se automedicar, né? Igual o doutor falou, do balcão para lá, as pessoas não pode medicar, né? Sempre compra medicamento com orientação, e o farmacêutico a gente também tem que pensar em também fazer isso, procurar sempre uma orientação. Natália, a Liana, aqui de São Paulo, se eu pego um remédio de geladeira na farmácia, como levo para casa? Liana... Existe isso? Remédio de geladeira na farmácia? Tem. Tem. Que é as insulinas, às vezes, os colírios, como eu havia mencionado, eles ficam... Eu sou leigo, então eu tenho que fazer essas claro, perguntas de quem nem vai à farmácia, de quem não vai ao médico, essas coisas que brasileiro sabe. Então, sempre quando a Liana, no caso, ou qualquer outro paciente chegar até a farmácia e for solicitar algum medicamento, é claro que a orientação do farmacêutico deve ser passada, né, em transportar isso corretamente. Porém, tem alguns laboratórios que já vão, né, te disponibilizar uma bolsa com um elemento refrigerante ou uma caixa térmica, né, de EPS, para que você transporte corretamente esse produto até a sua casa. Lembrando sempre, chegou em casa, tira da embalagem, guarda no refrigerador, né? Não deixe dentro do carro, que é um ambiente muito quente, porta-malas. E sempre assim, transportar com segurança, nunca em contato também com outras coisas. Às vezes a pessoa pega a insulina, enrola na sacola, põe dentro da bolsa. Tem que tomar cuidado, assim, né? A orientação do farmacêutico, mas também quem precisar de mais orientações, enfim, a gente também pode até disponibilizar algumas dicas no nosso site ou por e-mail. Qual é o site? É www.polartecnica.com.br e o meu e-mail é natalia, com th, @polartecnica.com.br. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Contato hoje com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como que você está? Tudo em ordem? Bem, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Dr. Letísio, procura por cirurgias plásticas cresce no outono? Existe uma estação do ano que favorece, não sei se a cirurgia em si, mas a procura. Qual é a relação, doutor Letísio? Veja, Copé, nós vivemos num país subtropical, em que, vamos dizer, 50% da nossa fronteira é com o mar. E então nós temos muitas praias, muitos atrativos aquáticos. Então tem muita gente que quer aproveitar o sol, né? É um país muito ensolarado, com muitas praias. Então as pacientes ficam naquela busca, eu quero ficar bonita, mas eu quero tomar sol. Então fica naquela coisa, né? E não existe, Zé Copé, no ponto de vista técnico, uma razão para que você faça no inverno, você faça no verão. Tecnicamente não muda nada. A recuperação do paciente é a mesma, é tudo igual. O ser humano vai continuar a ser ele o mesmo. Agora, veja, é que essa busca, né, Zé Copé, dos pacientes mais jovens que querem aproveitar o verão, querem aproveitar a praia, querem aproveitar uma série de coisas e fazer cirurgia. Então fica meio incompatível. Então quando chega nessa época de outono, não, agora não tem mais praia, então agora é hora de fazer cirurgia plástica. Isso não é uma verdade. Porque você pode fazer uma cirurgia em dia 2 de janeiro, não tem problema. Sabendo que você vai, dependendo do tipo de cirurgia, ficar 2 meses sem fazer atividade física forte, você vai ficar 2 meses sem tomar sol, você tem umas restrições de pós-operatório normais. Agora, veja, é pela cultura do brasileiro e pelo tipo de país que a gente vive. Se a gente vivesse no hemisfério norte, em que 3 meses por ano tem um calorzinho mais ou menos, o resto é inverno, aí seria diferente. Mas não tem uma razão técnica por isso. Existe um tipo de cirurgia que seja mais solicitada neste período, doutor Letísio? Olha, Zé Copé, também é muito do serviço. Não tem, assim, basicamente... Muita gente, às vezes, chega a essa época do ano, quer ficar bonitinha para o verão do ano que vem, né? Então, quer pôr uma prótese, quer fazer uma lipo. Mas também muitos pacientes em idade escolar... procuram essa época do ano para fazer cirurgias de nariz, mesmo próteses mamárias, porque essa época do ano tem aquela parte de férias e meio de ano, e aí é aquilo que eu falei, não precisa ficar evitando muito sol, porque não tem praia, daqui para frente a praia já começa a ter um pouco, diminui a procura pela praia, essas coisas todas, mas é mais ou menos assim, não tem... É muito sazonal, mas depende do serviço, depende em que parte do país o paciente vive. É muito relativo, Zé Copé, não tem uma regra, não tem. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde para vocês, saúde e paz para todos aí. Doutor João Douglas, a modelo americana Sarah Stage iniciou discussão ao postar uma foto grávida de 36 semanas com uma barriga que quase não aparece. Aí, na sequência, várias gestantes resolveram exibir os efeitos da malhação nas redes sociais. Qual a relação disso com a realidade? Me preocupa um pouco, né? Porque não tem como esconder uma barriga. A partir de 12 semanas, onde o útero sai da cavidade pélvica, da região pélvica, e vem para o abdômen e cresce progressivamente, e cresce em torno de 1 centímetro por semana, para você ter uma ideia,
não tem como esconder uma barriga. E a tentativa, muitas vezes, de um trabalho abdominal muito forte para poder manter um abdômen esteticamente bonito, aparentemente, né, é perigoso, porque você tem uma série de consequências, desde o que nós chamamos de diástase de reto abdominal, que é essa separação dos abdômenes, fazendo um sulco, né, uma inserção, aumenta um espaço entre os abdômenes que esteticamente depois fica pior ainda, até o problema do exercício em si mesmo, né, de posicionamento, de compressão do retorno venoso do sangue das pernas para o útero, para o coração e posteriormente para o útero, que nós chamamos de retorno da veia cava, né, compressão de veia cava. Então, tem uma série de problemas que realmente não são saudáveis. E não tem como manter um abdômen sarado durante a gestação. Acho que o interessante seria manter uma qualidade de vida, uma saúde mesmo, um exercício voltado para uma qualidade de vida para a criança e para a mãe. Existe um período em que esses exercícios são recomendados? Existe um período ou é individual? Não, na verdade, não as pode pessoas... mais fazer exercício, a senhora deve fazer exercício. Isso é individual? Individual no aspecto da prescrição do exercício. Uma pessoa que tem o hábito do exercício, ela pode dar continuidade ao exercício quando engravida, mas ela tem que se adaptar após o 4º mês. Então, primeiro, desde o começo, evitar os exercícios de alto impacto, de trauma direto, esses esportes onde tem um contato físico muito grande, e procurar o exercício de uma forma mais saudável, não em ambientes quentes, em horários de pico de temperatura, procurar se hidratar corretamente, tem uma série de cuidados importantes. E a intensidade do exercício já muda, na verdade muda o objetivo. Quando eu não estou grávido, meu objetivo é me condicionar fisicamente. E na gestação não é condicionar fisicamente, é tentar manter o condicionamento, perder menos possível, mas desde que não prejudique a qualidade de vida da mãe e do bebê. A tentativa do condicionamento pode ser muito prejudicial à qualidade de vida do bebê. Posso alterar a qualidade de sangue, de fluxo sanguíneo para a criança, de oxigênio. Eu posso criar consequências graves, até doenças de má formação neural, a criança nascer com problemas muito sérios. Então, esse cuidado do exercício na gestação é fundamental. Natália, o que é o Dia Mundial da Saúde? O Dia Mundial da Saúde, na verdade, ele foi descoberto, instituído, obrigada. Foi instituído para quê? Eu li aqui. Foi instituído... Pensa que eu sou sabida, não. Para que, no modo geral, todas as pessoas tenham qualidade de saúde. Então, desde que seja uma alimentação, desde que tenham, né, qualidade de atendimento de saúde. Então, ela foi desenvolvida para criar esse sistema disponível para todas as pessoas, além de dicas para as pessoas, de um modo geral, para a saúde. Então, na verdade, dizendo sobre o dia 7 de abril, a Organização Mundial da Saúde está voltada mais para a segurança alimentar, né? Então, deste ano de 2015, para a segurança alimentar, que é o transporte dos alimentos, porque hoje mais de 200 tipos de doenças é transmitida através dos alimentos, do transporte errado dos alimentos ou do acondicionamento deles, né? Então, a preocupação é realmente voltada, e principalmente no Brasil, pela temperatura, porque a gente nunca sabe qual é a temperatura certa no decorrer do dia, né? A gente tem aquele efeito cebola, né? Sai de casa cheio de roupa, no decorrer do dia tira e depois coloca de novo. E o inverso também acontece, sem ter o agasalho para colocar. Sem ter o agasalho, né? Ou até mesmo sem ter o guarda-chuva, né? Então, a preocupação deste ano é realmente voltada para a segurança alimentar. Perfeito. Doutor Álvaro, o Carlos aqui de São Paulo, pergunta se calvície é hereditária. Então, a forma mais comum de calvície, que é a alopécia androgenética, é absolutamente hereditária. Quer dizer... O senhor, como é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, ele vai além na pergunta aqui. Produtos eletrônicos que usam laser ou LED, que são indicados na internet, funcionam? Pergunta o Carlos.
Então, isso não é 1º de abril, funciona o mesmo. Isso essa não é mesmo 1º de abril. Porque o que nós temos visto nos últimos anos é o seguinte: esses lasers que são usados em clínicas dermatológicas, enfim, em especial esses que têm uma visão estética, né, de melhorar a aparência da pele, diminuição do envelhecimento, queda de cabelo, unhas também são bons alvos para tratamento com laser. Antigamente nós usávamos equipamentos no consultório. Então eram equipamentos mais fortes, mais poderosos, que você ia uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, alguns lasers CO2, 3 sessões de laser CO2, uma por mês para melhorar a qualidade da pele. O que tem acontecido nos últimos anos é o aparecimento de equipamentos que usam lasers de baixa potência, que já existem há muito tempo, em especial para tratamento de doenças reumáticas, ortopedia, eles já existiam há algum tempo. E agora eles começam a ser utilizados para tratamento domiciliar, todos os dias, com uma potência menor. Claro que são aparelhos que não têm risco, porque a potência é menor, o volume de energia que você transfere em cada sessão é pequena, e a pessoa trata na casa dela. Então, existem, nossa... E é possível utilizar esse tratamento contra a queda do cabelo? É uma das boas indicações do laser de baixa potência ou dos LEDs é a queda de cabelo. Mais ou menos funciona assim. Tudo que gasta muita energia, que trabalha muito, e o cabelo é assim, porque ele cresce constantemente, pele é assim, porque nós trocamos muito, mucosa, boca, mucosa oral, porque nós trocamos as células muito rapidamente, eles têm uma taxa metabólica alta, eles são muito beneficiados com os lasers de baixa potência. Então, para queda de cabelo, por exemplo, é muito bom. Todos os equipamentos que você ouviu falar, Carlos, eles são eficientes para queda de cabelo, todos eles. E esse boné que está sendo anunciado, boné? Então, nós temos visto mais um boné especificamente, não sei nem se o termo no nosso esse, mercado. boné. É um boné mesmo. É isso que ele está falando, é um boné com LEDs, mas nós temos visto mais porque ele é nacional, porque ele é fabricado aqui, né, por essa razão. Mas existem uns americanos também, existem outros no mundo, uns 5 ou 6. Existem umas escovas também, que foram as primeiras que apareceram, que são mais difíceis de usar, porque uma escova você tem que ficar escovando o cabelo, né? E a ponta das escovas é mais um pente do que uma escova. Ela emite uma luz vermelha e você fica esfregando aquilo no cabelo e isso acelera o crescimento dos cabelos. E o melhor ponto disso é que esses lasers, eles são absolutamente seguros, e o tratamento de queda de cabelo é um tratamento por longo tempo. É claro, a pessoa, nós principalmente homens, começamos a ter perda de cabelo ao redor de 20 anos de idade, que seria a hora que deveria começar a tratar, né, para não chegar em situações Gostaria piores. que o senhor esclarecesse melhor o uso do boné para tratamento, não sei qual é o termo, é contra a queda de cabelo, previne, não previne? É isso mesmo. Esses bonés, eles são de uso domiciliar, você vai usar uma vez por dia, ou mais, 2 vezes por dia, todos os dias, durante 3, 4 meses, para você falar, olha, agora mudou, meu cabelo parou de cair, os fios que eu tenho, que eu já tinha, melhoraram, engrossaram, ficaram mais fortes, maiores. O cabelo, ele cresce, ele tem que chegar no máximo dele. Quando nós começamos a perder mesmo, né? Ele começa a cair antes de chegar à fase madura dele, a fase telógena plena, que se chama, que é o nome correto. Então, você acaba perdendo ele antes de ele atingir aquele volume máximo, e você perde volume, perde qualidade, perde brilho, textura. Todos temos, as mulheres também têm. A mulher, depois da menopausa, por exemplo, sempre tem uma queda da qualidade do cabelo. Mas em menor intensidade. Em menor intensidade, e uma outra forma de perda, porque nós temos essa característica, né, de entrada nessa região, crescer a testa, né? Começa crescendo a testa com 2 laterais disso, enormes. né, Dr. João? Bastante. Pô, eu também. E as mulheres têm uma perda mais difusa, mas as mulheres também têm.
Então, Agora, tudo isso uma pergunta vale muito a pena. preocupante. Depois que ele foi, ele não volta mais. Então, O cabelo, quando vai embora, não esse volta mais. Depois de umas 3, 4 anos, digamos assim, que o cabelo caiu, o folículo, que é o fabricante, ele morreu, ele atrofiou totalmente. Aí não tem o que fazer. Não tem, não. Agora começam as histórias, existem alguns trabalhos, plasma rico em plaquetas, alguns trabalhos com células-tronco, então até pode ser que nós tenhamos esperança em relação a isso. Mas vale a pena usar. Noemi, quando a gente fala em autista, né, a gente não tem conhecimento. Eu repito, né, eu sou só jornalista, eu não tenho conhecimentos técnicos, se é que eu posso colocar assim. O grande problema do autista na identificação, não o diagnóstico, a identificação, quando a família se preocupa e procura, né, orientação, procura auxílio. É na fala? É na comunicação? Qual é? Os primeiros sintomas percebidos pela família costumam ser o atraso no aparecimento das primeiras palavras, essa dificuldade da comunicação e o estilo de interação da criança. Uma criança que brinca mais sozinha, que não procura tanto pelos outros, que tem um tipo de brincadeira também menos imaginativo, né, mais restrito, às vezes empilhar o brinquedo, fazer uma estimulação mais visual daquele brinquedo, não fazer uma brincadeira de faz de conta. Então, costumam ser os primeiros sinais que essas crianças manifestam. E o diagnóstico do autismo, ele é todo em cima desses comportamentos. A gente não tem ainda nenhum teste objetivo, não existe neuroimagem, não existe nenhum estudo, nenhum genético, né, nenhum teste genético que possa ser feito. Então, a observação dos pais e a observação dos profissionais é muito importante, porque a gente faz o diagnóstico a partir desses sintomas que são nos comportamentos. Vou mostrar um outro quadro para você. Hoje, né, as crianças vão para a escola, já vão em berçários para a escola, né? Então, tudo isso que você está comentando com relação à família, o contato direto, muitas vezes esse contato acontece só lá, a partir do berçário, a partir da escola, daquele... Mas não tem profissional lá para dizer, essa criança fica isolada, o que acontece que essa criança não participa? Não tem um profissional da saúde, geralmente nas escolas tem enfermeiro, geralmente tem um enfermeiro, mas o que a gente espera é que os profissionais da educação também tenham essa formação. Considerando essa prevalência de 2%, todo mundo que trabalha com primeira infância precisa conhecer o que é o autismo, como identificar o autismo, já que a gente coloca a importância da identificação precoce para a intervenção precoce. Quem tem esse contato primeiro com crianças, justamente como você falou, é o professor da educação infantil, de berçário, e é o pediatra, né? Então, é o primeiro às vezes é só a babá. E às vezes a babá. Eu pinto um quadro meio trágico aqui, né? Mas, Natália, André de São Bernardo do Campo, é verdade que as vacinas, se congeladas, perdem a eficácia? André, é o seguinte, as vacinas, elas também têm transporte controlado de temperatura. Então, no caso de algumas propriedades da vacina, quando ela congela, quando a gente não tem essa preocupação com o transporte, a qualificação do transporte correto, porque eu falo assim muito transporte, mas para explicar melhor, a gente sempre tem que ter uma embalagem com um elemento refrigerante transportando e sempre tendo o cuidado daquele elemento, a quantidade de gelo ali dentro da caixa, não danificar o seu produto, porque ele tem que estar dentro daquela faixa que ele pode, sendo de 2 a 8, de 1 a 10, enfim. E no caso das vacinas, quando elas congelam, elas perdem algumas propriedades e aí, na verdade, você nem vai descobrir que ela foi congelada. Quando ela chegar num posto de saúde, né, ou numa UBS, e aí a pessoa recebe, pega e a vacina está lá normal, está na temperatura, está a 5 graus, está a 4 graus, está dentro. Mas e no decorrer do transporte? Por isso que é sempre bom monitorar, porque aí talvez chega no UBS, chega no paciente e ela não fez efeito. Foi administrada e mesmo assim não teve o efeito correto. Então é por isso que sempre tem que monitorar, sempre as indústrias hoje em dia sempre estão preocupadas em qualificar o transporte delas, para que isso não aconteça. Então, o monitoramento é constante durante todo o transporte. Apenas um registro aqui.
que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, prestou ontem à noite uma homenagem à nossa querida amiga Nádia Bate, pelos seus 25 anos na ONG Florescer, instituição sem fins lucrativos que contribui com a comunidade de Paraisópolis, prestando serviço de educação, esportes, lazer e profissionalização e cultura, resgatando a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Nossos parabéns à Nádia, ao deputado Capês pela iniciativa. A Nádia esteve no programa recentemente e ela procura realmente influenciar as crianças ali, e uma das coisas que ela faz sempre é a reciclagem através do jeans, né? Ou a reciclagem do jeans. Esse é um dos pontos fortes do trabalho que ela realiza. Parabéns, Nádia. Parabéns, e ao Capês pela iniciativa também. Voltando aos assuntos de hoje do nosso Gente que Fala, doutor João Douglas, né? Hidroterapia, ela auxilia na qualidade de vida de uma mulher durante a gestação? Qual é a influência real? A água ela tem uma série de benefícios nesse caso. Começa pelo fato da pressão da água ajudar no retorno venoso, ajudar na circulação. Então, diminui os inchaços, né, os edemas, melhora essa circulação, ela se sente melhor e consegue se movimentar de uma forma mais tranquila, principalmente na segunda metade da gestação, onde o peso e o volume pode interferir bastante. Nós desenvolvemos algumas técnicas na água, usando a temperatura da água confortável, uma temperatura por volta de 34 graus, 33 graus, com auxílio da temperatura e o ambiente aquático, uma série de movimentos e de técnicas de manipulação para aliviar as dores, que é fundamental, para corrigir postura, melhorar a qualidade postural, para ela poder suportar essa fase final da gestação em relação a peso. Nós sabemos que a dor lombar, a dor sacroiliaca na gestação é muito desagradável e inabilita muito. Então, em vez de ela estar preocupada com a dor, ela pode estar preocupada com a gestação e com o bebê. E a água tem essa capacidade, né? E algumas técnicas dentro da água acabam auxiliando bastante. Doutor Álvaro, Juliana de Ribeirão Preto, shampoo para queda de cabelo é eficiente? Sim. Também é uma das... Nós estávamos falando sobre LEDs para lasers, para tratamento de queda de cabelo, mas não é só, esse não é o único tratamento, é um conjunto de coisas. Claro que precisa saber se é alopecia androgenética mesmo, precisa saber se não é eflúvio telógeno, aquela perda de cabelo depois da gravidez e tudo isso, mas sempre o tratamento é um conjunto de coisas. Nutrição, que é importantíssima, mais os produtos tópicos, vasodilatadores, shampoos especiais para isso, específicos. É um conjunto de coisas. Na verdade, nós temos uma ideia disso, né? Erros alimentares, hipotireoidismo, tem algumas coisas que são causadoras, todo mundo conhece isso. E você vai ter que usar alguns produtos tópicos. O shampoo faz parte disso, faz parte desse conjunto. Em geral, são nutrientes vasodilatadores. E, às vezes, tem uns inibidores do efeito do hormônio masculino. E, atualmente, os lasers, que deram um impulso muito grande para o tratamento da queda. Doutor Douglas, até que ponto uma mulher pode fazer exercícios? Até que mês na gravidez? Pergunta Maria Neuza. Pode fazer até o final, vai depender da intensidade e da característica do exercício. Lembrando que o exercício não é para condicionar fisicamente, ela não precisa se cansar. Ela tem que se exercitar conseguindo respirar e falar normalmente. Essa é uma das intensidades, uma das formas de medir essa intensidade. Mas o exercício de alongamento, o relaxamento, o exercício aeróbio, as caminhadas, o exercício de caminhada na piscina, de natação, ele é muito benéfico e pode ser feito até o último dia de gestação. Fernando Assis está participando aqui, está só registrando que nos acompanha. Doutor João Douglas Gil, tem alguma forma de entrar em contato com o senhor, alguém que queira... Claro, por e-mail, acho que é mais fácil, douglasgil@terra.com.br ou pelo site da clínica, que é Instituto Vita. Instituto Vita. Isso, institutovita.com.br. É isso. Vita, Instituto Vita. Natália, você
falou em um. Falei. Repete Vou pra repetir. gente. Natália com TH, @polartecnica.com.br ou o site www.polartecnica.com.br. Lá no nosso site, as pessoas quiserem vão entender mais um pouco sobre embalagens térmicas, sobre o tipo de gelo e aí tirar algumas dúvidas. Tem no Dr. Google? Não precisa do Dr. Google. Entra Isso, no nosso site. Grato por tê-los aqui no nosso Eu que agradeço Fala. pela oportunidade. Doutor Álvaro, muito bom tê-lo aqui. Tem uma forma de entrar em contato com o senhor? Tem sim, claro. O melhor também é por e-mail. alvaropereiradeoliveira@gmail.com. Grato por ter vindo. Noemi Takeuchi, obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Uma forma de contato, por favor. Meu e-mail é noemi.takeuchi@gmail.com. E eu gostaria de convidar a todos, então, para participar amanhã vestindo uma peça de roupa azul, né? Entrar no Facebook, fazer uma selfie e colocar a sua foto para demonstrar o apoio à causa e a queda do preconceito. Vai ter algum ato, ou só pelas redes sociais? Vai ter várias ações pelo Brasil todo. Tem caminhadas. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, na Santa Casa, a gente vai fazer com os alunos, funcionários, uma foto. E no CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde Mental, vai ter uma revoada de balões azuis ao meio-dia, amanhã, com os pacientes, as famílias e os funcionários. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.